bom dia para você. Está começando Bom Dia, Bom Jesus. Estamos de volta essa semana aqui na nossa rede Bom Jesus. E agora, vivendo o tempo da Páscoa, vivendo o tempo pascal. Hoje, nosso tema do programa Cristo Vive. Na última semana, tivemos aí a mensagem da Páscoa com o Padre Zé Vicente. E hoje nós vamos falar sobre esse tempo que agora a gente vive depois de passar pela Quaresma, o Tríduo Pascal, né? Celebrar a Páscoa, e agora vivemos esse tempo, então, juntos aqui. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos conversar nesta manhã de segunda-feira aqui, iniciando a nossa semana. E é claro, celebrando sempre a ressurreição, né? Celebrando o Cristo que vive. Ótimo dia, Padre Zé Vicente, muito obrigado pela companhia. E vamos começar juntos aí a semana, celebrando mais ainda a ressurreição, Cristo vivo entre nós. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia, você que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. É uma alegria estar aqui, sobretudo, celebrando esse tempo maravilhoso da ressurreição do Senhor. Tivemos 40 dias de Quaresma, que é a preparação para a Páscoa. Fomos como se fôssemos subindo para o monte e assim celebramos então a morte e a ressurreição do Senhor, que é o cume da nossa liturgia. E agora entramos no período, então, da Páscoa, o tempo pascal que nós chamamos, que vai até Pentecostes. E nesse tempo nós celebramos os acontecimentos do ressuscitado. E para começar o nosso programa hoje, eu vou pedir para o Padre Zé Vicente fazer a leitura da palavra aqui, o trecho que ele separou para a gente, para iniciar nossa meditação, nossa conversa, nossa reflexão de hoje, para esse período, o tempo pascal que vivemos e celebramos juntos, né, com o nosso coração cheio de alegria da ressurreição do Senhor. Pois bem, então, para começar o nosso tempo pascal, nada melhor do que celebrarmos e meditarmos a palavra de Deus de domingo de Páscoa, quando inicia-se o tempo pascal. Diz Marcos 16, no verso 1 em diante: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamar Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. E, no entanto, quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai Jesus, o Nazareno, o crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Então, trêmulas, foram fora de si, fugiram do túmulo, tomadas de medo, e não disseram nada a ninguém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós vemos o domingo da ressurreição, logo bem cedinho, quando as mulheres foram ao túmulo, fizeram uma experiência bonita. O túmulo estava vazio e o anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Que experiência bonita, né? Então, dessas duas mulheres, e é interessante perceber que a ressurreição do Senhor foi comunicada primeiro às mulheres. E depois elas, então, se encarregaram de levar o anúncio aos apóstolos. E, por sua vez, os apóstolos depois se encarregaram de anunciar ao mundo, anunciar através da igreja, então, a ressurreição de Cristo. Veja que a ressurreição, então, é um processo, né?
vai se dando passos às mulheres, depois aos apóstolos e depois ao mundo. Então vai se desenvolvendo, vai crescendo, se desenrolando todo o processo então da ressurreição. Começou com o túmulo vazio e chega até nós nos dias de hoje. Então esse anúncio tão importante, Cristo não ficou no túmulo, ele passou pela morte, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E o grande convite a todos nós, que vivemos o mistério pascal, que vivemos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que também vamos morrer como Cristo. Ninguém vai ficar, todos nós vamos morrer, vamos passar pela morte. Mas quem crê tem a vida eterna, diz a palavra de Deus. Então quem crê passa pela morte, mas não fica nela, viverá, vai permanecer vivo com Cristo. Então morrer com Cristo é ressuscitar com Cristo. Então esse é o mistério pascal, o mistério do Deus vivo, né? Daquele que veio para transformar a nossa vida. Então Páscoa, passagem, nós saímos de uma vida de pecado, de morte, e passamos pela morte como Cristo, e com Ele viveremos e ressuscitaremos. Então esse é o mistério, Cristo que veio trazer para nós através da sua cruz a vida nova. É o tempo que nós estamos celebrando agora, né, que é o tempo pascal, que vamos ver nas leituras da liturgia a beleza desse tempo, né, quando nós podemos refletir os acontecimentos do Cristo ressuscitado, que ele aparece, então os discípulos, a igreja, né, um momento assim muito bonito, que nós vamos ter a oportunidade então nesse tempo de estar meditando e rezando. Meditando e rezando. Nós estamos falando do tempo pascal nesse programa de hoje, né? Passamos aí pela Páscoa, estamos vivendo esse tempo, e o padre falava aqui na sua meditação inicial, na sua reflexão inicial sobre Páscoa como passagem. E aí, padre, eu queria que o senhor comentasse aqui com quem nos assiste, para que a gente possa se exercitar aí no nosso dia a dia, né? A Páscoa, a gente pode dizer que esse período do tempo pascal é um período de transformação, em que a gente deixa lá o homem velho, né? O pecado, deixa para trás os nossos erros e trabalha, se esforça para buscar a transformação do nosso coração, sermos pessoas melhores, mais irmãos entre nós, filhos de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse período da Páscoa, o que é a Páscoa para nós, como praticar essa vivência do tempo pascal. Muito bem. É impossível também a gente dizer do mistério pascal da ressurreição do Senhor sem a gente falar da sua crucificação, da sua morte, né? Da sua paixão, porque é um contexto, né? Não está desvinculado. Morte não está desvinculado, então, da ressurreição do Senhor. Portanto, nós tivemos a Quaresma, que é o tempo forte, né, e convite para todos nós para deixar o homem morrer em nós, o homem velho. Esse é o convite que anualmente esse tempo nos faz, né? Que é o tempo quaresmal. Então, com Cristo viver, então a renúncia, viver, a gente dar um basta ao pecado, à serpente, né? Foi assim que começou a Quaresma, né? Jesus, que foi levado para o deserto e foi tentado, mas não deixou se levar pela tentação. E aí começa já o nosso convite, que a gente também se abra, então, para a celebração do mistério pascal, fugindo do pecado e da tentação, nunca dando asa, então, ao pecado. Esse é o convite, para que na celebração da Semana Maior, na Semana Pascal, participando realmente intensamente, a gente deixa o homem velho morrer. E celebrando a Páscoa, então, nós celebramos a vida nova. O homem que surge, né, das cinzas, agora, né, que sai da vida mortal, da vida de pecado,
que agora vai então viver intensamente o projeto, a proposta de Deus para todos nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é uma vida minguada. Deus não quer para mim nem para você uma vida minguada. Vida em abundância. E o tempo pascal, então é um tempo de a gente recordar esse mistério novo, né? Esse mistério, ou seja, o momento novo, né? Que vive o mistério então da vida nova em Cristo, com um convite, que é um outro convite. Lá era para deixar o homem velho morrer em nós, e agora é deixar então o Espírito de Deus agir em nós como homens novos para anúncio. O anúncio. Agora esse tempo é um tempo que nós somos convidados a anunciar, né? Ide e anunciar aos meus irmãos, né? Diga a eles que vão lá para Galiléia, que eles lá me verão. Galiléia significa então esse espaço, né? Aberto, onde deve acolher então o Evangelho, a mensagem nova. Então agora nós somos chamados, então celebrando esse tempo, como os discípulos, a anunciar o Cristo, e que não fique só nesse tempo, mas durante a nossa vida, fazendo a experiência do Cristo morto e ressuscitado, sejamos sempre discípulos missionários. Sejamos sempre discípulos missionários, como o senhor fez na leitura inicial. Maria Madalena e Maria estiveram no túmulo, né? E saíram a anunciar. Tiveram medo no início, mas depois enfrentaram esse medo. Acho que esse acho que é um convite para a gente, né? Para todos nós. Às vezes a gente tem medo, fica com receio de falar da nossa fé, da nossa religião, ou até mesmo dos ensinamentos que aprendemos com Jesus, transmitir, de fazer com que a verdade, a justiça, o amor entre uns e outros aconteça mesmo, por medo às vezes de outras coisas, de violência e entre outras. Às vezes a gente fica quietinho, não anuncia, né? E não é necessariamente ler o que está escrito na Bíblia, mas é a atitude mesmo, né? Então acho que é importante a gente falar sobre ter coragem, né? Ouvir, aprender e, com medo mesmo, sair e anunciar. É o anúncio, né, que o anjo faz às mulheres. Não tenhas medo, não tenhas medo. Ele ressuscitou, exatamente, não tenhas medo. Não tenhas receios de fazer esse anúncio e esse comunicado. Somos convidados, realmente, o Cristo ressuscitado, ele vai fazer o envio, né? Então, ide, fazer discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Todos que crescem e forem batizados será salvo, quem não crê já está condenado. Então vem toda a questão mesmo do projeto, da proposta de evangelização, de missão, né? E quem faz a experiência é aí a experiência das mulheres no túmulo vazio logo cedo, né? Que sai para anunciar. Os discípulos que também fazem a experiência saem depois comunicando. Então, como nós fizemos a experiência de Deus, cremos na sua ressurreição, cremos nesse mistério, então nos apaixonemos, né, por Cristo Senhor e façamos com coragem, né, mesmo que custe para nós, talvez, o sacrifício da cruz, né, muitas vezes da não compreensão que acontece muitas vezes, né, dos desafios que nos amedrontam muitas vezes, mesmo diante disso, que não tenhamos medo de fazer o anúncio. Cristo morreu por mim e morreu por você e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Padre, nós estamos falando aí de tempo de anunciar, né? Tempo de falar daquilo que a gente conhece na experiência de Deus. Muitas vezes a gente faz muita festa, muita propaganda, vou chamar assim, né? Não é um nome adequado, mas assim, só para a gente entender, no período do Natal, né? Uma grande festa, uma grande reunião de família, e às vezes no tempo da Páscoa pode ficar uma coisa menorzinha, mais quietinha, até porque a gente vive ali o tempo da Quaresma
num clima diferente que é o Advento, embora seja também um tempo de preparação. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a festa da Páscoa diante da festa do Natal. Elas são equivalentes, uma maior do que a outra, né? Como que a gente pode dizer sobre a festa da Páscoa e a festa do Natal, de ser esse tempo forte de anunciação? É difícil dizer que uma é maior que a outra, né? As duas ou as festas do Senhor são tão importantes e tão equivalentes, né, uma à outra, dado o mistério. Na verdade, nós podemos dizer que a festa natalina, ela está vamos dizer assim, em função, não é em função, ela está, né, ela é ligada com a festa pascal. Então, a razão, vamos dizer, da festa natalina está em razão da festa pascal. Cristo podia ter nascido como qualquer um outro homem nascido na face da terra, mas se ele não tivesse morrido e ressuscitado, então o mistério do Natal, né, também perderia a sua razão. Mas o mistério da encarnação, o mistério da morte e ressurreição estão equiparados nesse sentido. Se Cristo morreu, ele nasceu. E se ele nasceu, nós então celebramos o Emanuel, o Deus conosco. Mas esse Emanuel, Deus conosco, passou pela paixão e morte, né, para nos dar a vida nova. Então, essa equivalência, né? Então, o mistério pascal é o central para nós. E nós celebramos o Natal, mas celebramos o mistério pascal no Natal, né? Então, é o mistério pascal que é o centro, e dele, então, deriva todas as celebrações, todas as festividades, todas as solenidades, deriva do mistério pascal. Muito bem. Vamos então tomar uma água aqui rapidinho, né? Fazer uma pausa breve aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus. E a gente já volta conversando um pouquinho mais sobre esse tempo pascal e também rezando com você, rezando pelos aniversariantes da semana aqui no nosso Bom Dia, Bom Jesus. A gente volta já já. Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens, terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar. E já estamos de volta aqui, Bom Dia, Bom Jesus, com o tema Cristo Vive, falando do tempo pascal. E nós conversávamos aí sobre esse tempo, que é o tempo de anunciar, né? Nós falávamos de não ter medo, de fortalecermos a nossa fé e não ter medo de anunciar, de falar de Deus, de falar da vinda de Jesus, dele que ressuscitou para nos salvar. E nós estávamos falando aqui, enquanto tomávamos uma água, que esse tempo é um tempo de 50 dias aí de celebração até Pentecostes, né? Fica um convite, fica um chamado mesmo para essa missão, né, Padre? Um chamado para todos a anunciar. Na verdade, o que nós temos no tempo pascal? Porque todo ano, toda a liturgia que nós celebramos, ela é, então, o mistério pascal. Mas como é um mistério bonito e também carregado de sinais, de simbolismo, é uma riqueza todo o mistério pascal, né? Porque não é só celebrar, Jesus morreu, ressuscitou, né? Subiu aos céus e veio o Pentecostes, veio o Espírito Santo, né? E daí é isso, esse é realmente a nossa fé, né? Mas então, dada a riqueza toda, aí nós temos então a oitava que nós celebramos e estamos encerrando agora, a oitava do Natal, da Páscoa, que significa
8 dias, então celebrando o mesmo dia, ou seja, o único dia, o primeiro dia, né, que é então enriquecido e celebrado em 8 dias, né? Isso até para culminar nas grandes celebrações judaicas, né, até mesmo nas festas de casamento e tudo mais, que eram celebrações longas, né, e que levavam 8 dias de celebrações. Então essa questão vem para também a celebração do mistério pascal, que nós celebramos em 8 dias, né? Então, como se fosse o único. Então vejam, é dada a riqueza e a beleza então desse tempo e desse dia. Depois se prolonga nos 50 dias, né? Que é o tempo que nós chamamos pascal, para que a gente celebre todos os sinais então da ressurreição do Senhor, até então a festa de Pentecostes, que nós possamos celebrar todos os acontecimentos, né, então do ressuscitado. Essa riqueza toda que nós temos então nesse tempo. Mas no domingo seguinte, nos outros domingos, nas solenidades, nós celebramos isso. Cristo morreu, ressuscitou, Ele subiu ao Pai e nos enviou o Espírito Santo, né? Que depois lá em Pentecostes agora nós vamos celebrar, né, o nascimento da igreja, a origem da igreja, o tempo da igreja, vamos chamar assim, né? Que a partir de Pentecostes ela é enviada então para o anúncio e para comunicar realmente o mistério pascal, né? Então ela é enviada em Pentecostes. A igreja nasce da cruz, da morte e ressurreição do sangue e água derramado então no mistério do crucificado. Sangue é a Eucaristia e água o batismo. Então, né, daí nasce já aos pés da cruz Maria e João. Mulher, eis aí teu filho. João, filho, eis aí a tua mãe. Então já são entregues ali ao pé da cruz. E então nasce a igreja. E ela é comunicada, enviada, né, então em Pentecostes, no sopro do ressuscitado. Então, ide anunciai, ide comunicar, né? Então, aí é o tempo da igreja. Que a gente possa, então, ir e comunicar, né? Que cada um de nós possa ser esse anunciador, possa tomar para si mesmo essa missão e ser anunciadores. Nós vamos rezar, então, por muitos anunciadores, né, Padre? Nós temos aqui na Paróquia do Bom Jesus os dizimistas que fortalecem a missão aqui da paróquia e essa missão que é de todos nós. E por isso nós rezamos por vocês. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do programa, e o final do programa é momento de oração. Então nós vamos rezar aqui pelos aniversariantes da última semana e dessa semana que nós estamos começando. Pela Maria das Dores, a Ana Maria Monteiro, a Ana Beatriz de Melo, o Osmar Francisco, a Jaqueline Aparecida, a Maria Carmen, a Ana Luísa, a Marlene, também a Gabriela de Castilho, o César e Maria de Fátima Rocha, a Maria Gorete, a Eleni Aparecida, a Maria de Lourdes, Maria Zélia, Osvaldo de Carvalho. Também aniversariam ainda essa semana Ana Luísa, Tamires de Ascensão, Guilherme Augusto, Maria Sônia, Márcia Regina e Carlos Eduardo Chiaradia. Parabéns para vocês, felicidades, saúde, paz no coração aí. É claro, a gente sempre reza pela vida de vocês e contamos sempre com a oração de cada um também. Rezamos sempre celebrando a vida de todos. Verdade. Parabéns. Celebrar o dom da vida. Cristo está vivo. Então vale a pena. Vamos celebrar a vida, né? E por isso, então, rezando com todos vocês e pedindo as graças e as bênçãos a todos os dizimistas, colaboradores, cooperadores da nossa igreja, vamos dizer assim, que cada um colabora e contribui aonde está, ou seja, na sua paróquia, né? Então, rezemos por todos e aqui de modo particular aos aniversariantes. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso,
concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo Senhor nosso, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Zé Vicente, pela oração do dia, pela companhia aqui no programa Bom Dia, Bom Jesus, toda semana trazendo uma mensagem, a reflexão do tema, né? Conversando, é sempre bom trazer aprendizado, também ouvir a palavra de Deus, que é o que ilumina sempre o nosso programa e a nossa semana aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Uma ótima semana para o senhor, um ótimo trabalho aí no tempo pascal. E tivemos aí na última semana uma celebração bacana, eu quero convidar as pessoas a reassistir, se quiser, a transmissão que aconteceu da celebração da Crisma, né, de adultos aqui da Forania Bom Jesus. Muitos adultos receberam aí o sacramento da Crisma e foi transmitido aqui pela Rede Bom Jesus. Acredito que um momento muito especial. Muito bem, gratidão. Realmente é uma experiência bonita, né, que aconteceu. Então, dado o que foi proposto pela coordenação diocesana de pastoral, que esse ano fosse o ano, né, que passou, fosse um ano especial, uma catequese especial para muitos adultos que não tiveram ou, né, não tiveram oportunidade ou alguma dificuldade ou outra, não fizeram então não receberam o sacramento. E então a igreja abriu esse ano a possibilidade, que agora está culminando então nas celebrações, dando crisma, né? Então a esses adultos que estão sendo ungidos aí, que realmente o Espírito Santo derrame graças e bênçãos, que sejam aí um batalhão, né, vamos dizer assim, de homens e mulheres a serviço do reino de Deus. Nossa forania realizou agora no dia 5, então essa celebração, e da agora em diante as outras foranias também vão acontecendo, as outras foranias. Então vai ser muita gente com a graça realmente de Deus aí, então recebendo o sacramento da Crisma, né? Ótima semana então para o senhor, fique com Deus, bom trabalho e a gente se encontra por aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ótima semana, gratidão e a todos que nos acompanham. Um ótimo dia para você aí de casa, obrigado sempre pela companhia e fica o convite a ficar sempre ligado aqui na Rede Bom Jesus, sempre com transmissões, programas especiais aqui para vocês, como aconteceu no último final de semana também a transmissão dessa celebração do ano extraordinário da catequese para adultos, né? Aqui na Forania Bom Jesus, os adultos recebendo o sacramento da Crisma, e você acompanha, claro, todos os dias as transmissões da Santa Missa direto da Basílica aqui do Bom Jesus, o programa do Joy e outros tantos momentos especiais por aqui. Então fica o convite a ficar ligado na nossa Rede Bom Jesus e fica também o meu abraço aqui do programa Bom Dia, Bom Jesus, e eu espero vocês no próximo programa. Um abraço a todos, até logo! Porque ele